Oi, gente. Hoje eu tô aqui mais um dia no nosso Talk Med e hoje a nossa convidada é a doutora Cecília, da equipe BMF Londrina. Ela é bucomaxilofacial. Bem-vinda, Cecília. Obrigada. Boa tarde, Paty. Boa tarde. E mais uma vez eu trago um profissional dessa área, bucomaxilo, porque eu acho de extrema importância a população conhecer esse profissional. Eles têm um papel fundamental e eles são muito pouco conhecidos. E o que me despertou até para trazê-la aqui hoje é esse caso que ocorreu recentemente da garota que foi retirar o dente do siso e acabou falecendo, porque teve uma complicação grave. E eu queria saber a opinião da doutora Cecília daí, o que poderia ter sido feito diferente, o que ela acredita que houve, porque quando a gente é da área, a gente tem maior conhecimento até da complicação, muitas vezes, e entende do assunto, né? Então, Paty, primeiramente acho que é importante a gente enfatizar o quão triste que é esse caso, né? Eu acho que o maior pesadelo de qualquer profissional da saúde, né, seja médico, cirurgião dentista, é a perda de um paciente. Sim. Com certeza é a pior coisa que alguém pode viver dentro da sua carreira profissional e ninguém deseja que uma coisa como essa aconteça, né? Eu acho que a primeira coisa importante, o primeiro ponto importante é a gente entender que a extração do dente do siso, né, a extração do terceiro molar, ela é um procedimento cirúrgico. Então, muitas vezes as pessoas banalizam um pouco a realização de uma extração de dente do siso como se fosse um procedimento odontológico clínico, né? Eu vou lá fazer uma limpeza no meu dente, por exemplo. É uma coisa. Quando a gente faz a extração de um terceiro molar, a gente está fazendo a extração de um órgão dental que não é igual à extração de um dente que está em boca, na maioria dos casos, né? Então, quando você extrai o dente do siso, geralmente eles são dentes que se encontram inclusos. O que é um dente incluso? É um dente que está localizado dentro do tecido gengival e do tecido ósseo. Se ele está dentro do tecido gengival e do tecido ósseo, eu preciso cirurgicamente acessar esse órgão dental que está lá incluso. Com isso, eu preciso fazer incisão, né, incisões de camadas teciduais e remoção de tecido ósseo. No momento que isso acontece, é óbvio que eu tenho, enquanto procedimento cirúrgico, o risco de disseminação, de contaminação dessa região da cirurgia com micro-organismos que já vivem normalmente na nossa boca. No momento que você soma um procedimento cirúrgico com invasão tecidual e muitas vezes fatores do paciente, ou seja, a capacidade que esse corpo tem de responder a esse trauma e essa contaminação, é onde a gente tem um índice de infecção pós-operatória, que foi o que infelizmente aconteceu com essa menina saudável, que foi uma paciente que entrou para as estatísticas de uma infecção pós-operatória. Cecília, então assim, para a gente entender melhor, porque eu mesma, eu não retirei meu dente do siso com bucomaxilo, porque eu desconhecia, juro, gente. Eu conheci só depois da minha vida hospitalar, nem na faculdade eu conhecia. E hoje eu vejo a extrema importância deles, porque eles fazem coisas assim, várias cirurgias de vários portes, desde lá retirar um dente comum, às vezes de uma criança que necessita retirar do centro cirúrgico, porque ela não vai deixar fazer no consultório, as cirurgias assim, gigantescas, as ortognáticas, que eles são bem especialistas nessa área, e é muito complexa essa área, e as pessoas desconhecem realmente essa especialidade, né? Como que a pessoa faz para procurar vocês? Como ela vai saber se o problema dela, ela deve procurar um dentista ou um bucomaxilo? E onde encontrar vocês, Cecília? Eu acho que é bem interessante a gente falar um pouquinho sobre a especialidade. A tua Sim. Pergunta é perfeita. Porque que acontece? A odontologia é uma profissão, né? Então, a minha especialidade, nós fazemos graduação em odontologia. Só que depois a gente entra num ciclo de treinamento que é quase como uma nova faculdade. Então, após a graduação em odontologia, então o que o dentista clínico geral sabe fazer de cirurgia? O dentista clínico geral, ele aprende na faculdade a tirar dentes, basicamente. Dentes normais, né? Dentes que estão na boca. Na pós-graduação, ou seja, no momento que você entra na residência, a gente tem hoje um curso de formação de 3 anos, então você fica mais 3 anos só fazendo cirurgia bucomaxilofacial. No meu caso, eu fiquei 6 anos, porque eu ainda fiz um fellow, fui pra fora, enfim.
Nesse período de treinamento, a gente atua em ambiente hospitalar. Então, é por isso que a nossa profissão é muito comum os pacientes confundirem e acharem que nós somos médicos, tá? É mega comum. Sim. As famílias, nossa, obrigada a toda a equipe médica. E aí a gente explica, obrigada, não é? Mas nós não somos médicos. Por que a gente parece, entre aspas, médico em alguns momentos? Porque a gente atua num ambiente que o dentista geralmente não circula, que é o ambiente hospitalar. Exato. Então, a gente tem uma formação que acaba exigindo um conhecimento médico, porém, com toda a nossa bagagem odontológica. Como que a gente acha um bucomaxilo? Essa é uma ótima pergunta. Então, os cirurgiões bucomaxilofaciais, você vai procurar no site do Conselho Federal de Odontologia. Assim como no site do CFM da Medicina, você pode procurar o seu médico e as especialidades. No nosso site do Conselho Federal de Odontologia, você tem busca por inscritos e você vai achar um cirurgião bucomaxilofacial na sua cidade. Então, essa é uma forma oficial de você saber se alguém realmente é especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Sim. Uma cirurgia que eu vejo muito eles fazendo são as cirurgias chamadas ortognáticas. São aquelas cirurgias geralmente para quem tem o queixinho muito para dentro ou muito para fora, tipo Barbosinha, né? E eu acho o máximo essa cirurgia porque eu digo que o efeito colateral dessas cirurgias é uma beleza mesmo. Você é de um jeito, o seu rosto vai ficar muito mais harmônico e você não opera por isso. E eu queria falar exatamente isso que você nos dissesse, Cecília. Qual é a maior indicação da cirurgia ortognática? Alguém procura só pela estética ou a maior indicação é funcional mesmo? Hoje a gente tem uma amostra de pessoas mista. Então a gente tem uma parte de pessoas que busca por estética, mas a maioria por uma questão funcional. E eu sempre brinco que é normal que a gente chegue com um lado e depois veja o outro. Então, eu tenho uma mordida totalmente errada, não encaixa bem meu dente. Aí a pessoa vai à consulta, ela aprende sobre a cirurgia ortognática e ela percebe que, na verdade, sim, o queixo muito para trás sempre incomodou ela, por exemplo. Ou o contrário, eu tenho uma queixa estética, a minha mandíbula é muito para frente, isso me incomoda, e depois eu venho a entender que, na verdade, eu tenho a maxila para trás e por isso eu não respiro bem. Então, a cirurgia ortognática é uma cirurgia funcional, em que a gente vai ter a gente tem um esqueleto da face que tem uma má formação, chama deformidade dentofacial, e essa deformidade, ela causa uma lista enorme de problemas funcionais. Porém, a questão estética acaba melhorando por tabela. Então, é como a Paty falou, a gente tem uma cirurgia funcional, que inclusive é coberta, por exemplo, por planos de saúde, com um brinde, né, um bônus, que é uma face mais harmônica. Então, não é à toa que a gente é extremamente apaixonado por cirurgia ortognática, porque é uma cirurgia realmente que muda vidas. Sim, com certeza. E você acha assim que a pessoa fazendo uma cirurgia ortognática, porque é algo que preocupa, eu vejo muita dificuldade de pessoas de mais idade depois para se alimentarem, na mastigação, essa coisa em si. Mas você acha que se a pessoa procurar isso em tempo hábil, isso vai melhorar muito para o futuro dela? Para o envelhecimento? Absurdamente. O que acontece? Quando a gente tem 20 anos, a gente sente... É como se a gente fosse invencível, né? A gente está cheio de colágeno, nossas gengivas são saudáveis, o nosso corpo ele compensa muita coisa quando a gente é muito jovem. O que a gente vê muito ainda? É o paciente 40 a mais descobrindo os problemas que ele sempre teve, mas que agora eles afloraram. É muito comum. Então, agora eu tô com recessão gengival por causa de um problema de mordida errada. A vida inteira eu tive a mordida errada, mas agora meu corpo não tá conseguindo mais dar conta de lidar com isso. Então, retrações gengivais é um problema que a mordida errada causa. A apneia do sono e ronco é extremamente irmã gêmea da deficiência de mandíbula. Então, muitas vezes eu ronco, eu tenho dificuldade respiratória, porque eu tenho a minha mandíbula muito para trás, e isso causa uma flacidez, um colabamento, um fechamento da minha via aérea. Então, muitas vezes esse ronco vem a piorar conforme a idade vai aumentando. Então, deixa eu perguntar uma coisa que eu acho que vai tirar a dúvida de muita gente em casa. Muita gente ronca, a gente sabe. É até um caso, assim, de problema entre casais, né? Sempre ouço muito no consultório. É um problema sério. A pessoa ronca, como ela vai saber? Porque eu vejo muito vocês fazendo essa cirurgia e também a clínica de otorrino. Como ela vai saber se ela deve procurar primeiramente o otorrino para avaliar ou primeiramente o bucomaxilofacial? Essa é uma excelente pergunta.
O especialista, a pessoa especializada no diagnóstico em distúrbios do sono é o médico do sono, que geralmente é um otorrino com uma formação específica. Esse é o profissional que vai te dar uma gama muito grande de opções de tratamento, porque nem tudo é cirúrgico. A gente tem muitos pacientes com excelentes resultados com tratamentos com laser, o próprio CPAP, né, que é aquele aparelho que você dorme com uma pressão de ar para que você respire. Então, existe uma sequência. A própria odontologia do sono, nós temos colegas que trabalham com aparelhos que você coloca no dente, ele vai manter a sua mandíbula projetada durante a noite, abrindo a via aérea. A gente tem excelentes resultados nessa área também. Olha que coisa interessante. Muito, muito legal. Chama odontologia do sono. Do sono. A gente tem aparelhos, né, especiais que você, como se você forçasse a sua mandíbula a ficar projetada durante a noite. Então você abre a via aérea mecanicamente. Então, e às vezes até associado ao CPAP também. Então, assim, nem tudo que é problema de ronco é cirúrgico, na verdade. Sim. Não. O que a gente tem que entender? Onde que o bucomaxilo entra? É quando você tem a associação do problema do sono com uma deformidade óssea. Ah, tá. Então tem que ter uma deformidade, um rosto assimétrico aqui nessa região mais... Essa questão do ou retrognato ou geralmente birretruso, né? O paciente ele tem a mandíbula pequena, ele pode ter a parte de cima pequena ou não. Mas a gente entra em campo quando os tratamentos mais conservadores ou já foram tentados ou o paciente não tolera. Eu já recebi diversos pacientes que acabaram sendo indicados pelo otorrino pra gente porque não se adaptaram ao CPAP. Muitas pessoas não toleram, porque assim, você sai de uma situação que você incomoda a sua esposa porque você ronca, aí de repente você tem um motor a noite inteira e você tem que levar o CPAP na viagem. Sim, e você vê que muitos casais acabam dormindo em quartos separados por causa do CPAP. Exatamente. Ouço bastante isso, assim, de amigos, consultório. Motor ali, né? Brrr. Sim. Nem todo mundo se adapta ao aparelho. E outra, a pessoa tem uma resistência, eu já atendi muitas pessoas, é muito triste para algumas pessoas, saber que você é dependente de um aparelho. Psicologicamente, você saber, tipo, agora eu vou ter que dormir com esse negócio o resto da vida, doutora? E infelizmente a resposta é sim. Então fica eu acho que uma grande dica mesmo, uma grande dica de saúde isso. Se você ronca muito e acaba tendo uma deformidade, ou seja, alguma parte do seu rosto que não está encaixando, a mandíbula, a maxila, ou seja, queixinho muito para dentro ou queixinho muito para fora, você tem que abrir um alerta aí e de repente procurar esse profissional, o bucomaxilo, fazer uma avaliação, porque essa pode ser uma grande causa de problemas para suas noites de sono, né? Isso aí. E voltando no caso dessa menina que retirou os sisos e veio a falecer, nós de hospitais, nós vemos muitas intercorrências dessa mesma questão, infelizmente, só que isso não é muito divulgado. E eu gostaria que a doutora Cecília falasse um pouco mais pra gente da frequência disso, né? Que ela vê, que ela participa de vários hospitais, hospital escola. Você vê muito isso, Cecília? Como é que é? Eu acho que é importante a gente falar para as pessoas, Paty, que embora esse caso ele tenha atingido uma magnitude muito grande por vários fatores, né? Menina jovem, saudável, a família também tem se mobilizado muito para divulgar, né, esse acontecido. Então, muitas mães e pais estão desesperados, nos mandando mensagens. Meu Deus, eu não sabia que isso podia acontecer, né? E a gente que trabalha com essa especialidade, né, eu no meu caso há 20 anos já, não é raro, gente. As complicações acontecem. Não é uma coisa que a gente nunca vê, tá? Então, nos hospitais se recebe, sim, complicações de extração dentária. O que é importante a gente entender, eu acho que nesse momento de muita comoção, os pais, as mães, as pessoas estão mandando mensagem: meu Deus, meu filho tem que tirar siso semana que vem, ele pode fazer porque agora tá morrendo quando tira dente do siso. Não, minha gente, isso daí é uma complicação que acontece há bastante tempo e a gente recebe sim nos hospitais complicações de extrações, não só de dentes do siso, inclusive extrações normais, extrações de dentes que vêm a complicar. Assim como as infecções derivadas das cáries, os problemas bucais podem sim levar uma pessoa a óbito, tá? Então, é muito importante a gente dizer para as pessoas que é sim uma possibilidade. O que a gente tem que fazer? É fazer com um profissional capacitado que possa conduzir esse procedimento cirúrgico da forma mais segura, desde a sua avaliação inicial, do momento que você disser oi para o profissional,
até o momento em que você tiver de alta. Porque a avaliação inicial ela é tão importante quanto a execução do procedimento, né? Sim. E importante isso que a doutora falou, e é esse profissional ser capacitado, você ter criar um vínculo com ele, inclusive ter um bom relacionamento depois. Por quê? Sabe-se que é normal ter dor depois de procedimentos. Vários procedimentos causam dor e eles passam medicações de acordo com a intensidade dessas dores. Porém, você tem que ter acesso a esse profissional caso você tenha uma dor anormal depois de algum procedimento, seja ele qual for. Mas é muito importante você ter acesso ao profissional, né? Depois que faz esses procedimentos, né? Eu acho que quanto mais experiente você é na área de cirurgia, mais você entende qual é o ciclo esperado de uma cirurgia, né? É normal eu começar a ter dor a partir do 3º dia? Não é normal. Porque você tem um ciclo, uma curva, né? Você fez a cirurgia hoje, você vai inchar por 48, 72 horas e vai melhorar. É o que eu falo, o 3º dia de todo procedimento é o pior. É o fundo do poço. A gente sempre avisa as pacientes, porque elas operam, elas fazem qualquer procedimento, elas saem bem do hospital, no dia seguinte tá mais ou menos, aí no 3º dia aquela caída. Aí no 4º já tá mais ou menos igual ao 3º, mas uma leve melhora, é esse ciclo mesmo que a doutora falou. É de 48 a 72 horas. Sempre o 3º dia de qualquer procedimento que você faz cirúrgico é o pior. Então, quando isso foge, né, quando você vê que você não tá na curva, isso precisa ser abordado, né, de forma precoce. E a gente entende, assim, o cirurgião bucomaxilo, a gente tá com o conhecimento de ambas os lados, né, da parte médico-hospitalar e da parte odontológica. E muitas vezes o profissional que não é especialista, ele tem uma dificuldade de entender o que é normal. Exemplo, você recebe uma menina num caso, vamos imaginar um caso hipotético semelhante a essa moça. Paciente rígida, saudável, 18 anos, fez o 3º molar há 2 dias. Essa dor que a família relata, uma dor lancinante dela bater a cabeça na parede, gente, isso não é normal. Isso não é normal. Alguma coisa está acontecendo para o paciente estar com um quadro desse. E na nossa área, a gente tem uma característica que eu acho que é muito, muito importante de ser enfatizada, a infecção maxilofacial, ela não se cura somente com remédio. Isso não existe. Você pode medicar com um antibiótico mais avançado, de mais amplo espectro, e muitas vezes a equipe que atende no pronto-socorro às vezes não tem essa vivência que a gente tem e vai medicar esse paciente somente com medicamento. Gente, não resolve. Infecção maxilofacial precisa de abordagem agressiva e muito precoce. Não adianta você medicar somente, você tem que abordar a causa. Se for a cirurgia, você tem que abrir. Você tem que reabrir a cirurgia, drenar, curetar, né? Enfim, coisas técnicas. Então, isso tem que ser abordado de forma agressiva e precoce. E muitas vezes, ficar medicando o paciente com remédio para dor, com anti-inflamatório, com antibiótico, sem abordar a causa, é o que faz com que a evolução seja grave. Porque você vai selecionando bactérias cada vez mais fortes, o paciente vai se debilitando. Imagina a bactéria melhorando e o corpo piorando, porque você não está comendo bem. Sim. Você está morta de dor, estressada e desidratada. Ou seja, a capacidade de resposta caindo e a agressividade subindo, e isso é a fórmula da tragédia, às vezes. Sim, e isso que ela falou é extremamente importante, porque muitos profissionais, às vezes, no qual te recebe primeiramente no hospital, às vezes não tá tão evidente aquele quadro, você não tá toda inchada ainda do lado que você operou, não tá aquela coleção mesmo, e ele não tem essa capacidade muitas vezes, porque não é a vivência, como ela disse, de pensar nisso, pedir um exame, vai minimizando. Acha que é uma dor assim, ok, é um quadro pessoa mais dolorida um pouco, e vai postergando. Aí passa um tempo, vê que não melhora, aí avalia. Então é essa demora que muitas vezes não pode acontecer, né, Cecília? Exatamente. Não pode acontecer mesmo. E o mais interessante disso que a doutora Cecília até mencionou é que tem infecções que você não pode esperar muito, você não pode brincar. Uma delas eu acho que são as infecções bucais. E outra coisa que as pessoas minimizam muito às vezes também são as infecções urinárias. As pessoas têm que estar muito cientes, que eu já vi pessoas jovens chegando no hospital, entrando naquela antiga septicemia e acaba morrendo. Então assim, não pode brincar. Tem coisas que não se brincam. E essas duas coisas eu falo que é muito sério. Tanto a boca quanto o seu aparelho urinário. As pessoas não acham que é importante, né?
Infecção de urina, vou lá medicar. Tudo bem, grande maioria vai bem, mas tem aquelas que, esses dias mesmo, uma mulher de 59 anos morreu, uma japonesa magrinha, chegou, morreu. Eles chegam em sepse e morre. É apavorante, né? Porque o corpo não é muito assim. E também a questão da resistência bacteriana, cara, não é igual como era. Não. Há 20 anos, quando eu comecei, a gente tratava a infecção, tipo, igual dessa moça, em hospital, com penicilina. Penicilina. Hoje em dia, você já entra de cara arrebentando com já bem. ceftriaxona e clinda é o mínimo já. Olha de isso. cara, né? E as coisas, depois da pandemia, principalmente, né? Com muito remédio, as pessoas estão muito doentes, cara. Estão muito. As pessoas estão graves. E sem falar isso que ela mencionou, E tem isso, ainda a pessoa pode ainda ser tratada em tempo hábil e não responder ao antibiótico, né, Cecília? Pode não responder ainda. Então, por isso que você não pode deixar nunca seu corpo uma infecção ir evoluindo. Com infecção não se brinca mesmo, né? Tem infecção, já vai, atua, já resolve o problema, né? Eu acho que não se pode descartar, num caso de evolução tão grave, de essa paciente, por exemplo, estar com uma bactéria resistente. Sim. Né? Sim. Extremamente agressiva, né? Sim. Então, a condição de saúde do próprio paciente importa muito, né? Como a doutora Paty falou, um paciente diabético, os maiores casos, os mais graves que a gente tem de óbito, de evolução grave de infecção maxilofacial são em pacientes sistemicamente comprometidos, né? Então, destacando especialmente o diabético. Por isso que a importância do dentista, seja o dentista clínico geral ou o bucomaxilo, fazer uma anamnese muito completa. Porque tanto se o dentista não perguntar ou se o paciente não souber ou não relatar, você pode às vezes fazer uma cirurgia num paciente que não tem condições de recebê-la. E uma extração dentária simples num paciente doente pode se tornar uma infecção fatal. E a gente vê isso acontecer, infelizmente, com grande frequência nos hospitais. Muito bom isso, hein? E acontece mesmo. Acontece. Mas, cara, diabético. É batata. Sim. Aquele caso que eu te mencionei foi emblemático, assim, o cara 44 anos, pai de 3 filhos, foi tirar um siso e ele era diabético e não sabia. Ele morreu 7 dias depois de tirar o dente, no HU. Ele não sabia que ele era diabético. O relato não sabia que eu era diabético. Não fizeram nenhum HGT, nenhum exame. Sim. E o cara, ele faleceu, acho que foi 8 dias depois. Você vê, são as barreiras, ó. Ele desconhecia a doença, como ele nunca tinha sentido. Homem que não se cuida, aquela coisa. Aí o pessoal não achou que tinha no hospital de início, aí foi postergando e a coisa foi evoluindo. E aí o que acontece? Entra naquele círculo vicioso da infecção, porque a infecção não deixa a glicemia baixar. Aí o pessoal da clínica médica insulina, mas depois que você entra no ciclo da falência, né, tipo, a infecção não melhora porque a glicemia tá alta. A glicemia não baixa porque a infecção. Aí, enfim. Sim. Você entra num loop que você realmente perde o paciente. Infelizmente, a maioria das vezes, infecção grave em paciente diabético é quase 100% fatal. Mas a gente está falando daquele diabético que a gente sabe que tem muita gente diabética hoje. Várias pessoas, mas tem pessoas que tomam um remedinho aqui, outro ali, mas são aqueles diabéticos mais graves, geralmente dependentes de insulina e que mantêm a glicemia lá para cima de 300, 400, tá? Então não saia com muito medo. Se você mantém ali entre 100, 110, 120, ok, você não é um diabético grave, você é um diabético leve, mas diabéticos mais graves realmente é muito sério. E eu trouxe profissionais dessa área, bucomaxilofacial, porque devido à grande importância e como a gente trabalha muito próximo do centro cirúrgico, assim, toda semana, várias cirurgias, eu fico até um recado para os médicos aqui também. Eles são uma classe muito organizada, eles mandam o paciente pra gente, assim, uma gracinha pro consultório, eles mandam carta detalhando o paciente, eles realmente conhecem cada paciente que eles vão operar. E é um cuidado que você vê nessas equipes, assim, que eu fico, assim, realmente impressionada. A gente não cansa de elogiá-los. O nosso grupo de anestesistas lá, a gente adora anestesiar para eles, porque vem tudo muito... Eles conhecem realmente quem eles vão cuidar, quem eles vão operar. E eu acho que esse é o sentido do cuidado. E a gente tem que sempre se espelhar em quem cuida bem. Então, vamos seguir o caminho dos bucomaxilo aí, que eles são nota 1000, viu, gente?